Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Amém? Diz assim, irmão: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? O tema da mensagem: a ceia do Senhor. Mais que um memorial, irmãos, é uma mensagem. A ceia do Senhor, mais que um memorial, é uma mensagem. Em nossos cultos, a ceia do Senhor é um dos momentos mais especiais que nós fazemos. É uma ordenança do Senhor. Muitos a enxergam apenas como um memorial, uma lembrança do que Cristo fez. Concorda, irmão? E de fato, ela é isso mesmo. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que ela é muito mais do que isso. É também uma mensagem viva, uma pregação silenciosa, uma proclamação da cruz, feita não apenas com palavras, mas com fé, comunhão e obediência. Nós sabemos o contexto, né? Da igreja de Corinto. Até na ceia tinha um problema, irmãos. A igreja estava dividida. Pessoas eram exaltadas, outros eram negligenciados. Olha que interessante. Isso na igreja do Senhor. Uns eram exaltados, outros eram negligenciados. A ceia deveria ser um símbolo de quê? De unidade. Mas havia se tornado um motivo de vergonha, um motivo de escândalo. Uns passavam à frente dos outros, comiam, esqueciam que os outros estavam ali participando da ceia. Então Paulo resgata o verdadeiro significado, afirmando que a ceia é um memorial, versículo 24 a 25. Lembrando também que é uma mensagem, e que a igreja, ao celebrar a ceia, anuncia, versículo 26. E é também uma esperança viva do retorno de Cristo, até que ele venha. A ceia é um memorial, então, o primeiro ponto, versículo 24 e 25, fazer isto, disse Jesus, e Paulo vai repetir, em memória de mim. O memorial nos faz lembrar, com fé, não de um morto, irmãos, mas de um vivo que morreu e ressuscitou. É diferente de uma lembrança nostálgica, é um ato de fé presente. A ceia nos leva de volta ao momento da cruz, mas também nos traz a presença do Cristo ressuscitado entre nós. Quando participamos do pão, irmãos, e do cálice, lembramos quem éramos sem Cristo. Você lembra de quem você era sem Cristo? Você lembra de quem vocês eram sem Cristo? E que nos tornamos por causa dele. Quem que nós nos tornamos? Quem você é agora por causa dele? Então, o memorial nos leva à gratidão. O memorial nos leva a uma verdadeira adoração, com o propósito certo do que ele fez. E ele fez por nós. Ele nos amou de tal maneira. A ceia também é uma mensagem. Versículo 26. Anunciais a morte do Senhor. A palavra anunciais significa proclamar no grego. Paulo está dizendo que ao participar da ceia você se torna um pregador do evangelho. Quando nós participamos da ceia, mesmo que você não use palavras, cada ato, tomar o pão, aqui nós vamos fazer, erguer o cálice, é uma declaração visível de que, irmãos? A morte de Cristo foi suficiente. Seu sangue ainda continua salvando. Seu corpo foi entregue por amor. A ceia, então,
é o sermão silencioso da igreja. O evangelho visível, a mensagem encarnada. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 ao 20, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores, irmãos, em nome de Cristo. Sabia que você é um embaixador? Um representante de Cristo, aonde você vai? Precisamos, então, participar da ceia e assumirmos um compromisso público, não comigo, mas com Cristo. Não basta beber do cálice, é preciso levar o cálice da salvação ao mundo. Nossa vida deve refletir a mensagem que a ceia anuncia. A mensagem que a ceia anuncia. A morte dele foi suficiente. Uma última palavra de Jesus vai dizer: tetelestai, está pago. Pensa nisso. Não permita que o diabo fique te acusando disso, daquilo. Confesse o seu pecado. Aquele que esconde os seus pecados não prospera. E a ceia é o momento disso, de refletirmos, de analisar, mas mudarmos também. Arrependimento é metanoia, no grego é dar meia volta. Não continuar no mesmo sentido. A ceia, então, é uma mensagem sobre essas verdades. Seu sangue ainda nos purifica de todo pecado. Seu corpo foi entregue por amor. Participar da ceia é assumir, então, esse compromisso público. E por último, irmãos, eu acho que eu vou conseguir terminar no horário. A ceia é a esperança do reino. Versículo 26, parte B. Até que ele venha, até que ele volte, irmão. Quem está aguardando Jesus voltar, irmão? Quem está aguardando? Na quinta-feira a gente comentou sobre isso, né? Na quinta-feira nós comentamos sobre isso. A ceia também aponta para o futuro, meus irmãos. Ela é um anúncio de que a história ainda não acabou. Há uma mesa preparada no reino de Deus. Cada celebração é um ensaio das bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo esquece, a igreja recorda e anuncia: ele morreu, ressuscitou e voltará. Jesus disse lá em Mateus 26, 29, não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Participar da ceia, meus irmãos, somos renovados em nossa esperança escatológica das últimas coisas. Somos lembrados de que a ceia é um compromisso com o Cordeiro, até o dia em que Ele mesmo nos servirá à mesa. Quero concluir dizendo que a ceia do Senhor é um memorial, é uma mensagem e é uma esperança. O que você mais precisa hoje? De um memorial? De uma mensagem? Ou de uma esperança? Ele tem os três para você. Memorial, lembramos o que Cristo fez. Isso deve gerar gratidão no nosso coração. Ele me resgatou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Precisamos também lembrar que é uma mensagem. Lembramos do que Cristo fez. Proclamamos o que Ele fez, a mensagem, nosso testemunho e uma esperança. Aguardamos o que Ele fará. E eu preciso, então, perseverar. Você tem perseverado? Ou tem desanimado? Você quer ser aprovado? Ou quer ser reprovado, como preguei semana passada? O pão e o cálice se findam. Mas a mensagem, nós vamos comer o pão. Vamos tomar aqui o cálice. Mas a mensagem continua. A ceia termina no templo. Mas a pregação começa na vida de cada um de nós. Hoje, quando você tomar o pão e o cálice, lembre-se disso. Você não está apenas lembrando, está anunciando. O mundo precisa ouvir. A ceia te comissiona a pregar com atitudes, com palavras e com amor.
seja o testemunho vivo da cruz, porque cada ceia é único, é algo único em nossas vidas. Podemos lembrar, podemos trazer à memória o que nos dá a esperança. John Stott disse certa vez: não há evangelho sem cruz e não há ceia sem proclamação. O pão partido é a mensagem do reino em forma visível. Cristo morreu e o reino de Deus já irrompeu entre nós. Quero convidar todos aqueles que estão em comunhão, foram batizados, para estarem saindo do seu lugar, vindo